Olá, representantes comerciais de Minas. Eu sou Isabela, advogada e colaboradora do Core MG, trazendo mais uma edição do nosso programa Representação em Foco. O programa do Core Minas busca enriquecer ainda mais o seu conhecimento na atividade da representação comercial. Neste episódio, abordaremos o tema Planejamento Previdenciário. Para tratar sobre o assunto, convidamos o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Marcelo Figueiredo. Antes de mergulhar no assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Olá, representante comercial. Meu nome é Marcelo Antônio Figueiredo, sou advogado, especialista em direito previdenciário e hoje vim falar com vocês sobre um tema muito interessante, planejamento previdenciário. Inicialmente gostaria de agradecer muito à diretoria do Core Minas por abrir esse espaço, para o representante, para que ele possa conhecer a fundo, os seus direitos previdenciários. E espero aqui hoje conseguir transmitir a vocês um pouco dessa estrutura, que é desse trabalho que é o planejamento previdenciário. A primeira questão que eu gostaria de salientar é uma pergunta que eu ouço todos os dias no meu escritório, às vezes nos encontros de amigos, sobre por que contribuir para a Previdência Social. Se a sua Previdência Social está quebrada, por que eu vou contribuir para a Previdência Social? Não seria melhor eu contribuir para a Previdência complementar, Previdência privada? E isso me deixa muito tranquilo em falar. Primeiro, a Previdência do INSS, a Previdência do regime geral, a Previdência pública, ela não vai quebrar. Ela tem suas restrições, seus mecanismos de controle através de mudanças legislativas, mas ela não vai quebrar. Porque se quebrar, o próprio Brasil, a própria União, estaria também fadada a quebrar. Mas não é só isso. A Previdência pública, ela tem uma questão de ser obrigatória. Então a gente não escolhe contribuir para a Previdência. A gente tem que contribuir, por ser uma obrigação, para todos aqueles que auferem renda do seu trabalho. Tá? Seja como autônomo, como empresário, seja como prestador de serviço ou empregado. Auferiu renda pelo trabalho, vai ter que ser obrigatoriamente vinculado ao INSS. O segundo ponto que eu acho mais interessante, que a gente precisa aí fazer uma diferenciação, a Previdência do INSS, a Previdência do regime geral, que a gente chama, ele, com uma contribuição mensal, ele abarca diversos benefícios. Então, uma pessoa que contribui com 20% do salário mínimo, pouco mais de R$200 por mês, ele tem acesso ao auxílio incapacidade temporária, ele tem acesso a salário e maternidade no caso da mulher, ele tem acesso à aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, dentre outros que são passíveis de ser concedidos ao segurado. Então, com uma contribuição apenas mensal, você tem uma gama de benefícios, acesso a uma gama de benefícios que, diferentemente, a Previdência Complementar não vai te oferecer. A Previdência Complementar, ela tem que ser encarada da forma que ela está escrita, literalmente, como ela se expressa, como complementar. Ela vai ser sempre algo que vai complementar aquela renda que o segurado vai ter do INSS. Então, se eu estou acostumado a ter uma renda de 5 mil, o INSS vai me dar uma renda de 2, 3 mil, eu vou fazer uma complementação desse valor para chegar naquela renda que eu gostaria, mensalmente. Mas nunca sendo meu porto seguro. Mesmo porque a contribuição que se faz para complementar, ela não vale para essa gama de benefícios. Ela vai ter uma contribuição para que você tenha um pecúlio, uma aposentadoria, uma pensão por morte. Já a do INSS, como dito há pouco, com uma contribuição apenas você tem uma série de benefícios que a complementar não te dá. Portanto, não existe possibilidade de não querermos contribuir para a Previdência
pública, porque ela vai nos dar a nossa segurança no dia a dia. Eu gostaria aqui de tecer algumas explicações do que vem a ser esse planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, primeiro, tem que ser feito com um profissional gabaritado, especialista em direito previdenciário. Por quê? Ele vai avaliar toda a documentação do segurado. Ele vai pegar o primeiro documento chamado CENIS, ou Extrato de Vínculos e Contribuições, e vai verificar todos os vínculos daquele segurado, todas as possibilidades dele recolher algum tempo em atraso, de complementar alguma contribuição, de ter ali o melhor caminho para que atinja o tempo mínimo de contribuição necessário, certo? Então, além dessa avaliação documental, é feito uma contagem de tempo de contribuição, é feito uma avaliação do tipo de contribuinte que o segurado é, o que ele poderia melhorar na sua contribuição para que ele atinja um melhor benefício ao futuro, e qual seria a melhor regra de aposentadoria. Sempre tendo em mente, eu gostaria de frisar isso muito, que nem sempre o melhor benefício, nominalmente falando, o valor nominal daquele benefício, vai ser o melhor benefício. Porque às vezes, para atingir aquele valor que nós queremos, nós demoramos muito tempo, alguns anos a mais de contribuição para atingir aquele valor. E com o planejamento previdenciário, às vezes chegamos à conclusão de que, atingindo a primeira regra, que mesmo não sendo o valor melhor do benefício, né, nós teremos condições de ter um melhor aproveitamento econômico desse benefício. Porque se você começa a receber benefício com 5 anos de antecedência, você consegue, talvez, ao mesmo tempo trabalhando, né, que esteja trabalhando, você consegue complementar essa renda futura sua. Hoje eu gostaria de propor para vocês que a gente faça uma análise pormenorizada de como é realizado um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário ele vai ser feito através de análise documental, como eu falei com vocês, e depois tem várias outras etapas, existem várias outras etapas que serão feitas. A primeira questão, então, que nós vamos debater é essa análise documental. Tá? Então, o profissional que irá atender o segurado, ele irá pegar o primeiro documento, que é o mais importante para uma análise, um planejamento previdenciário. A gente chamado CNIS, CENIS, ou mais conhecido como Extrato de Vínculos e Contribuições. Então, Marcelo, aonde eu acho esse documento? Esse documento está disponível no site meu.inss.gov.br ou no aplicativo de celular do gov.br. Como é que eu acesso ele? Através do seu CPF e de uma senha do gov.br, que é individual. Então, através desse aplicativo ou do site, é possível baixar esse extrato de vínculos e contribuições, que é o primeiro documento que o profissional vai precisar verificar para analisar o planejamento, para evoluir o planejamento. Tá? E o que existe nesse cadastro de tão importante? Existem as informações previdenciárias do segurado. Ali estão inseridas, ou deveriam estar inseridas, as informações sobre vínculos empregatícios, sobre contribuições como autônomo, como empresário, como facultativo, ou qualquer contribuição que tenha sido feita em prol do INSS. E ali também vão existir indicadores de que existem pendências a serem resolvidas, a serem sanadas. Então vamos falar das pendências que podem existir no cadastro, no extrato de vínculos e contribuições. Uma delas é a questão da extemporaneidade. O que seria isso? O vínculo foi incluído no cadastro após a assinatura da carteira. Por exemplo, a carteira de trabalho foi assinada dia 1º de outubro,
porém ela só foi inserida no sistema em novembro, ou então a contribuição ocorreu após a data do vencimento. Isso caracteriza uma pendência e que o INSS poderá, eventualmente, solicitar alguma comprovação do segurado para que ele valide aquela contribuição. Existem pendências também de contribuições que são feitas abaixo do salário mínimo. Isso acontece muito com o segurado prestador de serviço. O prestador de serviço, ele não recolhe a própria contribuição. Quem recolhe a contribuição dele, eu vou falar disso mais à frente, é o empregador ou o tomador de serviço. E esse tomador de serviço, ele pode pagar por um serviço, por exemplo, R$500. E aí a contribuição desse segurado vai incidir sobre R$500, que não atinge o valor mínimo da contribuição. Por isso, existindo essa pendência, antes de entrar com a sua aposentadoria, será necessário fazer uma complementação desse valor para que aquele mês seja validado e incluído na sua contagem de tempo para fins de tempo de contribuição e de carência, que é outro assunto que nós vamos tratar um pouco mais à frente. É muito importante frisar aqui e refrisar que essas pendências devem ser sempre resolvidas antes da data do início do benefício, antes de você requerer o benefício. É melhor que se faça isso antes do que no momento do requerimento, porque existem algumas situações que o INSS entende que os efeitos econômicos da sua aposentadoria só vão acontecer depois de solucionada determinada pendência. Vou me ater aqui aos 3 segurados que representam mais os representantes comerciais, que mais estão inseridos na classe dos representantes comerciais. São os autônomos, os prestadores de serviço e os empresários. Para não me delongar demais sobre os demais segurados, vou me ater a falar desses 3 segurados. Aqueles segurados que começaram a contribuir na década de 80, 90, vão se lembrar bem que eles contribuíam através de um carnê. Ia na banca de jornal, comprava um carnezinho, preenchia e iam pagando. Isso valia para o autônomo, para o prestador de serviço e para o empresário. Ele tinha que pegar um carnezinho, preencher com o código e fazer a contribuição. Mas ele não podia, nessa época, fazer a contribuição da forma que ele quisesse. Ele não poderia falar assim, eu quero contribuir sobre o teto da Previdência. Ele deveria observar uma escala chamada escala de salário base. Como que funcionava essa escala de salário base? O segurado começava na escala, na tabela, na classe 1, que era praticamente ali um salário mínimo. Ele ficava no interstício de 12 meses, mais ou menos, contribuindo sobre aquele valor, e ele poderia evoluir para a classe seguinte. E assim, sucessivamente, até chegar à classe 10. Isso era muito positivo para os segurados dessas categorias. Por quê? Quando chegavam aos 35 anos homem ou 30 anos mulher para se aposentar, eles estavam contribuindo na classe mais alta, geralmente na classe 10. E aí, como o benefício era calculado com as últimas 36 contribuições, eles conseguiam se aposentar com um valor maior. E isso foi alterado a partir de 1999, que criou uma regra de transição para essa escala de salário base, até que ela foi extinta em 2003. Em 2003, essa escala de salário base, então, foi totalmente extinta. E não só a escala de salário base foi extinta, mas também a responsabilidade da contribuição e a forma de contribuição foi alterada. E eu vou falar dessas alterações de cada segurado. O autônomo, apesar de continuar contribuindo através do carnezinho ou de uma guia chamada GPS, que é emitida hoje pelo site do INSS, ele passou a poder contribuir com aquele valor que ele declara que ganha. Então, é aquele valor que ele ganha mensalmente, que ele declara que ganhou, que ele vai contribuir, que a contribuição dele vai incidir. Essa contribuição, ela pode ser de 5%
de 11% ou de 20%. A contribuição de 5% é para o autônomo de baixa renda. É aquele que não ofere mais do que a renda familiar não seja maior que 2 salários mínimos. Ele tem que estar cadastrado no CAD único, e esse CAD único tem que ser renovado de 2 anos. E a contribuição dele será de 5% ao mês. Deve-se salientar que, quando da aposentadoria, o INSS pode solicitar a comprovação dessa baixa renda para validar as contribuições do segurado. O segurado também, autônomo, ele pode optar por uma contribuição de 11% sobre o salário mínimo. Como seria essa contribuição? Ela não demanda você ter renda menor ou maior, ela só demanda você optar por essa contribuição de 11%. Ela vai incidir sobre o salário mínimo, não pode ser uma contribuição superior ao salário mínimo. E o segurado estará abrindo mão de aposentar por tempo de contribuição. Ele só poderá se aposentar por aposentadoria por idade. Isso também vale para quem contribui com 5%. Os outros benefícios ele tem acesso, mas não terá acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. E provavelmente, muito provavelmente, o benefício dele será restrito, né, ao valor de um salário mínimo. Né? Então, a consequência de contribuir com 5% e 11% será abrir mão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que pode ser antes dos 62 anos para a mulher ou 65 anos para o homem. Tá? É uma possibilidade, há uma possibilidade para quem contribui com 5% e 11%, que caso altere o seu pensamento ao longo da sua vida contributiva, possa fazer uma complementação desse período, para que esse tempo conte como tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição, e não só para idade. Então é possível que um segurado comece a contribuir com 11%, e no meio do caminho ele fale, olha, eu vou optar por contribuir com um valor maior, porque eu quero ter um benefício maior, quero aposentar por tempo de contribuição mais rapidamente. Como que ele faz para poder recuperar o tempo que ele contribuiu com 5% ou 11%? Ele faz uma complementação do que faltou para chegar aos 20%. Então, se contribuiu com 5%, ele vai ter que contribuir 15% a mais. Se ele contribuiu com 11%, ele vai ter que contribuir 9% a mais sobre o salário mínimo ali para poder validar essas contribuições, inclusive para tempo de contribuição. E a última contribuição do autônomo, a última percentual, seria de 20%. E o de 20% não exclui nenhum tipo de benefício. O segurado pode ter acesso a qualquer benefício previsto em lei. Tá? Ela vai incidir sobre o valor declarado pelo segurado autônomo. Aqui deve-se frisar que o autônomo é aquela pessoa física que presta serviço não eventual para pessoas físicas e não para pessoas jurídicas. O autônomo, se ele prestar serviço para pessoa jurídica, ele passa a ser prestador de serviço, e aí nós vamos tratar disso agora. Tá? Então, o autônomo é prestador de serviço para pessoas físicas e não para as pessoas jurídicas. A responsabilidade da contribuição do segurado autônomo é dele. Se o segurado autônomo deixar de contribuir, ele é penalizado por isso. Então, a responsabilidade da contribuição do segurado autônomo é dele mesmo. Tá? Bem, em relação ao autônomo, acho que ficou bem esclarecido a questão das três alíquotas de contribuição, da responsabilidade pelo pagamento da contribuição. Agora nós vamos tratar do prestador de serviço, que, diferentemente do autônomo, deixa de ser o responsável por sua contribuição. O prestador de serviço é um segurado pessoa física que presta serviço para uma empresa. E como, ao prestar serviço para a empresa, será retido no seu pagamento o valor, vai ser deduzido do seu pagamento o valor da sua contribuição. Então, por ser uma dedução, por ser uma responsabilidade da empresa reter e recolher a sua contribuição, o prestador de serviço não poderá ter glosado qualquer tempo de contribuição que não tenha sido recolhido pela empresa. Basta que ele comprove o exercício dessa atividade através de documentos, um deles chamado RPA, do pagamento, da comprovação do pagamento
seu prolabore, né, da sua retirada, da sua remuneração. Né? Então, diferentemente do autônomo, quem é responsável pelo pagamento da contribuição do prestador de serviço é a empresa. Tá? A incidência vai ser de 20% sobre o valor do que ele vier a receber da empresa, limitado aos teto da Previdência Social. E aqui cabe também esclarecer que, se caso o prestador de serviço receber um valor inferior naquele mês a um salário mínimo, ele terá que complementar o valor da contribuição para atingir um salário mínimo. Então, a partir de agora, o prestador de serviço que tiver ganhar no mês menos do que um salário mínimo, ele terá que, observando lá o seu cadastro, o seu CNIS, verificar qual o valor que precisa complementar para atingir o limite mínimo de contribuição, que é o salário mínimo. Tá? Então, essa responsabilidade já é do prestador de serviço. O tomador de serviço, o empresário, ele vai pagar apenas a contribuição que ele reteve. Agora, a complementação é de responsabilidade do prestador de serviço. E, por último, nós vamos tratar aqui do segurado empresário. Muitos de vocês constituem empresas para exercer a profissão. Né? E aí optam pela famosa retirada prolabore, né? Que é aquela retirada mensal. Muitos empresários acham que isso aí é um custo, mas como eu falei lá no início, né, da minha explanação, a Previdência não é custo, ela é um seguro. Tá? Então, nós temos que sempre olhar a Previdência como um seguro, e um dos seguros se não for o mais barato que vocês podem ter. Tá? Então, o empresário, geralmente, ele opta por ter uma retirada prolabore pequena. Ele coloca lá uma retirada de um salário mínimo. E ele esquece que um dia ele vai se aposentar, que um dia ele não vai querer mais trabalhar de sol a sol, não vai querer mais ficar viajando. Então, ele procura o advogado e fala, quero me aposentar. E se assusta quando o advogado fala com ele assim, o seu benefício será de um salário mínimo. Então, essa retirada prolabore, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem estruturada num planejamento previdenciário. Porque ela vai ter dois viés. Primeiro, ela vai ser base de cálculo para a contribuição previdenciária, mas também será base de cálculo para o imposto de renda. Então, nós vamos ter que colocar isso na balança para que o segurado, o empresário, faça a melhor opção no seu planejamento. Né? Para ter um melhor benefício, ele vai ter que ter ali algumas contribuições que não só o INSS. Porque a partir do momento que ele tem a retirada prolabore, ele também fala, nós vamos também ter a renda, e a renda é tributável, né? Através do imposto de renda. Então, o planejamento do empresário, ele passa por essa questão. Quanto que eu vou fazer de retirada prolabore mensal? Um salário mínimo, mas vou fazer uma complementação por fora como autônomo, e não vou fazer como empresário. Isso vai depender da situação também da empresa, qual que é a tributação da empresa. Se é optante pelo simples, se não é. Então, isso tudo é que se verificará no planejamento previdenciário. E aqui há uma grande discussão. Como eu disse, a partir de 2003, a responsabilidade pela contribuição daquele que presta serviço para uma empresa é da empresa, é do tomador de serviço. O empresário nada mais faz do que prestar o serviço para a empresa. É dele, mas é uma prestação de serviço. E ele retira aquilo ali, ele tem aquela retirada como um pagamento por aqueles serviços prestados. Se levarmos ao pé da letra o que está escrito na lei, a falta de recolhimento daquela contribuição do empresário não traria a ele consequências maiores. Por quê? Se a responsabilidade é da empresa, eu posso deixar, mesmo que a empresa não tenha contribuído, eu sou pessoa física, não posso ser penalizado. Mas a Receita Federal e o INSS não entendem dessa forma. Eles entendem que a responsabilidade pela fiscalização daquela contribuição é do empresário, porque ele está ali. Então, é como se estivesse atribuindo uma má-fé ao empresário. Portanto, se vocês já ouviram falar que porque eu sou prestador de serviço, sou empresário, prestador de serviço para uma empresa, eu não preciso recolher, porque isso aí é a responsabilidade da empresa e não minha, vocês vão ter
uma surpresa desagradável quando for aposentado. Porque o INSS vai falar, não teve recolhimento, a responsabilidade era sua e não da empresa, pelo menos da fiscalização disso. Portanto, empresário, você precisa recolher mensalmente a sua contribuição para que futuramente você tenha essa aposentadoria tão esperada. Tá? A contribuição do empresário será de 11%. Porém, a empresa, dependendo da tributação que ela adota, poderá também ter uma contribuição patronal, que será de acordo com cada tributação. Por isso que é muito importante no planejamento verificarmos as contribuições dos mais diversos segurados, a forma de contribuição, para que não se onere demais o segurado e que ele também tenha o melhor retorno dessas contribuições com o menor tempo possível. Representante, nesse primeiro bloco, nós apresentamos aí o que vem a ser o planejamento previdenciário, verificamos sobre a análise do cadastro, do CNIS, e das alíquotas de contribuição do autônomo, do prestador de serviço e do segurado empresário. No próximo bloco, no próximo dia, vamos tratar aqui de outros assuntos complementares. O primeiro deles será sobre o recolhimento, a possibilidade de recolhimento em atraso. Vamos debater também a finalidade da contagem de tempo de contribuição. E logo após, vamos começar a analisar as diversas regras de transição criadas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que agora estão vigentes para as novas aposentadorias. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. E aí, gostaram do tema? Então não se esqueça de se inscrever mais uma vez no nosso canal e deixar o seu comentário. Tem muita coisa vindo por aí, então se liga, não perca! Core MG. A gente valoriza quem representa.